Olá, Tiago 4. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Olha, essa pergunta é tremenda, né? É o começo de um capítulo. O último capítulo, 3, ele acaba falando da sabedoria que vem do alto. Ele fala também sobre semear em paz, porque ele diz que a sabedoria tem a ver com mansidão, com humildade. E agora fala de guerras entre vocês. Guerras entre vocês me traz muito uma situação de briga, de contenda, de eu me achar melhor que o outro, de eu querer impor a minha vontade, de eu fazer até um tipo de colocar o outro contra a parede, sabe? Então, é uma coisa totalmente fora do que é bíblico, do que o Espírito Santo espera de nós e nos ensina. Então ele responde: porventura não vem disto a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Que membros são esses? A nossa carne, né? Os nossos desejos. É como se o nosso corpo nos impulsionasse a querer as coisas do nosso jeito, no nosso tempo. Cobiçais e nada tendes. Sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Aqui ele vai falar sobre algo muito do ser humano, né? Das emoções do ser humano. As pessoas, quando elas estão muito ligadas às suas emoções, estão muito ligadas aos seus desejos, elas são impulsionadas a fazer as coisas sem orar. Esse pedido aqui que ele fala é oração. Versículo 3. Tiago 4:3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para os gastardes em vossos deleites. Aqui essa palavra deleite, ela aparece de novo no 1 e agora no 3. O deleite é o que me satisfaz, o que me completa. E esse deleite, muitas vezes, é impulsionado por eu preciso ser feliz, custe o que custar. E então, no versículo 4, ele vai falar que isso tem a ver com adultério espiritual. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Isso tem a ver com a idolatria da satisfação própria. O adultério espiritual significa que eu deixo de lado o meu relacionamento com o Pai, com Deus, e desejo as coisas do mundo. A amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. E o que é o mundo, Adriana? O mundo é o padrão das coisas que se conquista sem Deus. É o padrão de tudo que abomina a submissão à cruz, a submissão a Deus, a rejeição daquilo que é impuro, daquilo que é carnal, passageiro até. E ele fala assim no 5: ou cuidais vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que em vós habita tem ciúmes? Que lindo que é esse versículo! O Espírito Santo ter ciúmes no sentido de cuidado, ter zelo por nós. Antes da maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Além de falar da carne, além de falar do padrão do mundo, agora entra uma outra situação, que é o diabo. Que o diabo tem que ser resistido. Como?
quando você se humilha diante de Deus, quando Ele te dá graça para você se sujeitar a Ele. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Então, enquanto a gente está sujeita a Deus, em obediência, em resistência às coisas que são do mundo, em resistência ao nosso desejo, se humilhando, sendo humilde e mansa diante de Deus, a gente vai estar ao mesmo tempo resistindo ao diabo. Não tem como a gente resistir ao diabo sem se sujeitar a Deus. Não também tem como se sujeitar a Deus e o diabo deitar e rolar, sabe? Uma coisa está ligada a Deus, a outra. Por isso que está falando, sujeitai-vos, pois, a Deus e resistir ao diabo. E resistir, né? Ou, ponto e vírgula, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. As duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai o coração. O que é duplo ânimo? Duplo ânimo é quando a pessoa tem uma mente dividida entre o mundo e as coisas de Deus, entre os seus deleites, os seus desejos e a vontade de Deus, entre o mundanismo, ou aquilo que é impuro e aquilo que é puro. Então a mente é dividida. Num tempo você acha que está tudo bem, Deus te ama, não precisa se preocupar com nada. E no outro tempo você fala, não, mas eu preciso me posicionar. E aqui diz antes, limpai as mãos, pecadores. Tem a ver com arrependimento. E tudo tem a ver, lógico, né, com ser de Jesus de verdade. Porque se o Espírito tem ciúmes, ele tem cuidado, a gente não pode resistir a esse Espírito. Não podemos resistir ao que o Espírito Santo quer fazer na nossa vida. Senão a gente vai estar o quê? Em pecado, a gente vai estar sem resistência ao diabo, a gente vai estar com a mente dividida e sem o coração estar purificado. O 9. Senti as vossas misérias e lamentai e chorai. Gente, como esse versículo é poderoso, porque muitas vezes a gente acredita tanto que o fruto do Espírito é a alegria, que a gente acha que quando não está alegre, a gente não está com o Espírito Santo, não é assim? Ah, você tem que ser alegre. Mas, gente, não tem como ter o fruto do Espírito, que é a alegria, que vem dele, não vem de mim, sem antes a gente estar com o coração purificado. Por isso que há uma batalha muito grande da nossa carne contra o Espírito, porque o nosso Espírito quer fazer as coisas que agrada a Deus. Então, é necessário, nessa luta, a nossa carne sentir as nossas misérias, lamentar e chorar. O nosso coração, a nossa alma, muitas vezes ela está cheia de coisas ruins. O nosso espírito está pronto. O nosso espírito é de Deus. O nosso espírito foi vivificado pelo Espírito Santo. Mas a nossa alma é onde está, às vezes, uma ferida de alma, uma mágoa, alguma coisa não tratada, que você, às vezes, está dando legalidade, está dando abertura para Satanás agir. Por exemplo, né? Se a gente não perdoa alguém, o que está acontecendo com a nossa alma? A nossa alma está impedindo o Espírito Santo de agir. Senti as vossas misérias e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. Aí sim vem a alegria, que é fruto do Espírito, que vem alegrar através do Espírito, que o Espírito agora já submete a carne e fala, fica quieta aí, você não pode agir dessa maneira, você precisa ser humilde diante de Deus, ele tem ciúmes de você, você não pode ser adúltera com o Senhor, adúltero, por quê? Você não pode ter amizade com o mundo. Essa alegria que você está sentindo aí não vem do Espírito Santo. E aí sim, Deus te exaltará. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Olha de novo, né? Assim como lá em Tiago 3 fala sobre o poder da língua, que a gente tem que ser manso e humilde, e também nós temos que falar bem
temos que ser bons uns para os outros, né? Ele fala que a gente não pode usar a nossa língua para amaldiçoar o próximo, porque ele é feito à imagem de Deus. E aqui ele fala de novo: quem fala mal de um irmão e julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Quem que é juiz? Há um só legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julga o outrem? Forte, né? E agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que a vossa vida é um vapor que aparece por um pouco e depois desvanece. Em lugar de vocês deviam dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Olha a diferença de visão de vida mesmo. Qual que é a nossa missão? Qual que é a nossa visão que nós temos que ter do nosso amanhã? Amanhã pertence a Deus. Então, se Deus quiser, eu não vou fazer plano que é para o meu deleite, mas para a glória de Deus. Agora vos gloriais em vossos presunções. É ser presunçoso, sabe? É presunçosa. Eu que faço, eu que aconteço. Toda glória tal é maligna. Por quê? É o maligno que nos induz ao erro. É maligno porque a nossa carne induz ao erro. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Quando que é o pecado? O pecado não é na ignorância, mas é quando você já foi instruído pelo Espírito Santo. Quando você já sabe o que é certo. Então, há uma responsabilidade de fazer o que é certo. Vão meditar nisso? Deus abençoe vocês.